Um dos efeitos de transição disponíveis no VSDC é o efeito de virada de página, que é esse que você está vendo aí na tela. Para adicionar esse efeito, você tem que ter dois segmentos de vídeo na sua timeline. Essa transição nós vamos inserir aqui, na passagem de um segmento de vídeo para o outro. Primeiro eu tenho que selecionar um segmento de vídeo para inserir esse efeito de transição. Vou selecionar esse primeiro segmento aqui. Na sequência, eu clico em Editor, no menu superior, Efeitos de vídeo, Transições e, por fim, eu escolho aqui a opção Virada de página. Vai abrir aqui para mim uma janela de configurações de posição de objeto. Como eu estou inserindo esse efeito no primeiro vídeo, no primeiro segmento de vídeo, então eu vou colocar esse efeito de transição para o fim da cena. Na sequência eu clico em Aceitar. O efeito vai ser inserido, já dá para visualizar ele aqui. Para ampliar o tempo de reprodução desse efeito de transição, eu clico sobre o efeito e arrasto, assim eu aumento o tempo de reprodução dele na timeline. Vou clicar aqui em cena 0 para voltar para a camada principal e ficou assim o efeito de transição. Lembrando sempre que um vídeo tem que estar sobreposto ao outro, porque quando o efeito é aplicado, à medida em que o primeiro vídeo sai de cena, o segundo vídeo ele aparece no fundo. Para alterar, mexer nas configurações desse efeito de transição, eu clico sobre o segmento de vídeo onde o efeito foi aplicado e dessa forma eu vou entrar aqui na camada do segmento de vídeo. E aí eu consigo visualizar o efeito de transição. Para alterar configurações desse efeito de transição, basta clicar com o botão direito sobre o efeito e, na sequência, clicar em Propriedades. A janela de Propriedades vai ser aberta e aqui nesse ponto eu tenho algumas configurações que eu posso fazer. Eu recomendo alterar aqui a configuração de modo. Por padrão, ele vai estar em modo simples, mas esse efeito de transição de virada de página vai ficar muito melhor se você alterar o modo para o modo avançado. Você vai ver como o efeito vai ficar esteticamente mais interessante. Aqui também em propriedades eu posso fazer outras alterações mais avançadas, como por exemplo alterar o ângulo da página que está sendo virada. Posso aumentar ou diminuir o ângulo. Ele já vem com o ângulo por padrão. Fiz uma alteração sutil. O ângulo nada mais é do que essa inclinação aqui da página virada. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei o efeito de transição no primeiro segmento de vídeo. Eu agora vou mostrar como é que faz para aplicar esse efeito de transição no segundo segmento de vídeo. Então, eu vou apagar o efeito de transição que eu havia colocado para inserir agora o efeito de transição de virada de página no segundo segmento de vídeo, no segmento que vem na sequência, que é esse do planeta Terra. Primeiro, eu seleciono o segmento em que eu desejo aplicar o efeito de transição. Na sequência, eu repito todo o processo. Vou em Editor, Efeitos de vídeo, Transições e, por fim, Virada de página. Bom, como eu vou inserir agora o efeito no segundo segmento de vídeo, então agora, em Configurações de posição do objeto, eu vou colocar aqui do início da cena. Na sequência, clico em Aceitar. E aqui está o efeito de transição. Eu posso ampliar o tempo de reprodução desse efeito de transição, é só clicar sobre ele e arrastar para aumentar de tamanho aqui na timeline. Depois eu clico aqui em cena 0 para voltar à camada principal e ver como ficou o efeito de transição aplicado. Observe que agora o efeito de transição vai ser aplicado no início do segundo segmento de vídeo.